Tem dias que a gente acha que já viu de tudo no futebol, né? Golaços, viradas históricas, dribles que parecem saídos de um videogame. Mas a história que eu vou te contar hoje não aconteceu dentro das quatro linhas. Não tem bola rolando, não tem grito de gol. Mas, eu te garanto, ela é mais impactante do que qualquer final de campeonato. É uma história sobre o que acontece quando os holofotes se apagam e o ser humano aparece. E o protagonista? Bom, o protagonista é ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Imagine a cena. Um estádio pequeno, modesto, no coração do interior de Minas Gerais. Não é o Bernabéu, não é o Old Trafford. É um daqueles lugares que cheiram a grama molhada e a pipoca de isopor. O sol da tarde castiga as arquibancadas de cimento, a pintura já meio desbotada, mas o clima é de festa. Um jogo beneficente, desses que juntam ex-jogadores, artistas e a comunidade local para arrecadar fundos para alguma causa nobre. E no meio de tudo isso, de forma quase invisível, Cristiano Ronaldo chega. Sem alarde, sem comboio de carros de luxo, sem seguranças abrindo caminho. Ele desce de um carro comum, de boné preto, óculos escuros e uma camiseta simples. Ele não estava ali como o CR7, a marca, o astro. Ele estava ali como Cristiano, o homem que um dia também sonhou com uma bola nos pés. A notícia da presença dele, claro, correu como um rastilho de pólvora. O organizador do evento, um senhor de bigode farto e coração do tamanho do mundo, quase teve um troço. Correu para recebê-lo na entrada, com o rosto suado e um sorriso que não cabia em si. Cristiano! Que honra, meu filho! Não esperávamos. Quer dizer, sonhávamos, mas não esperávamos. Preparamos um lugar especial para você. Pode vir por aqui. O convite era para o inevitável, o camarote VIP, aquele aquário de vidro com ar-condicionado, isolado da multidão. Lá dentro, a promessa de conforto. Um buffet exclusivo com canapés, espumante gelado, garçons à disposição e, claro, seguranças na porta para garantir que ninguém incomodasse o astro. O lugar perfeito para uma celebridade assistir a um jogo. O lugar perfeito para se manter distante. Cristiano agradeceu com um aceno de cabeça, educado como sempre. Ele seguiu o organizador por um corredor interno, mas algo o fez parar. Havia uma pequena janela de vidro que dava vista para o campo, e mais importante, para a arquibancada do outro lado. E foi ali, naquele instante, que o roteiro daquele dia começou a ser reescrito. Ele não olhou para o campo, para os jogadores se aquecendo. O olhar dele foi atraído por uma cena específica, um pequeno recorte da vida real que contrastava brutalmente com a promessa de champanhe e exclusividade que o esperava. Lá, espremida entre centenas de outras pessoas, debaixo do mesmo sol forte, estava uma família. Não era difícil notá-los, não pela aparência, mas pela aura de união que emanavam. Um pai, com o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho, apoiava-se numa única perna. A outra, uma prótese gasta, mostrava uma batalha vencida no passado. Ao seu lado, uma mãe, com traços de cansaço, mas com um olhar de uma leoa protegendo sua cria, ninava um bebê de colo que dormia serenamente, alheio ao barulho do estádio. E na frente deles, dois meninos, de uns 8 e 10 anos, dividiam com cuidado uma única garrafinha de água, cada gole sendo revezado com a seriedade de um pacto. Eles não tinham um balde de pipoca, não tinham refrigerante, tinham um ao outro, e tinham um brilho nos olhos, uma expectativa que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Cristiano ficou ali, parado, por um tempo que pareceu uma eternidade. O organizador, sem entender, pigarreou. Senhor Ronaldo, o camarote é por aqui. Mas Cristiano não o ouvia mais. Naquela família, ele talvez tenha visto um reflexo do seu próprio passado. A infância humilde na Ilha da Madeira, as dificuldades, o sonho que parecia impossível. Ele viu o sacrifício de um pai, o amor incondicional de uma mãe, a cumplicidade de irmãos. Ele viu verdade. E de repente o camarote VIP, com todo o seu luxo e isolamento, pareceu a coisa mais vazia e sem sentido do mundo. Ele se virou para o organizador, tirou os óculos escuros,
e com um olhar que misturava respeito e decisão, disse algo que fez o senhor de bigode quase cair para trás. Eu agradeço muito de coração, mas o meu lugar hoje é ali, e apontou. Não para o campo, não para o banco de reservas. Ele apontou para a arquibancada de cimento, para o meio do povo, para perto daquela família. O organizador tentou argumentar, mas Cristiano, o sol, a segurança, o conforto. Ele foi interrompido por um sorriso leve de Ronaldo. Conforto para mim é isso, disse ele, olhando novamente para a família. Sem dar mais chance para protestos, ele deu meia volta, ignorou o caminho para o VIP e começou a caminhar em direção à entrada principal da arquibancada popular. Aquele gesto, silencioso e solitário, era o primeiro ato de uma peça que ninguém ali imaginava que estava prestes a assistir. Era Cristiano Ronaldo, o gigante do futebol, escolhendo ser apenas gente. E essa escolha, meus amigos, estava prestes a causar um terremoto. A caminhada de Cristiano Ronaldo em direção à arquibancada comum foi como uma onda de choque se espalhando em câmera lenta. Primeiro, vieram os olhares de incredulidade. As pessoas se cutucavam, apontavam discretamente, cochichavam entre si. É ele mesmo? O que ele está fazendo aqui? Aos poucos, os celulares começaram a ser sacados dos bolsos, não mais para uma selfie distante, mas para registrar aquele momento surreal. O astro que deveria estar isolado no vidro do camarote estava subindo os mesmos degraus de cimento que eles, passando pelas mesmas catracas, sentindo o mesmo calor. Quando ele finalmente chegou ao setor onde estava a família e, com um pedido de licença educado, se sentou num espaço vago ao lado deles, o estádio se dividiu. Uma parte, a maior, ficou em um silêncio atônito, tentando processar a cena. Mas outra parte, mais barulhenta e cínica, reagiu da pior forma possível. Os primeiros gritos vieram do outro lado do campo, de gente que via a cena de longe e já tirava suas próprias conclusões. É tudo marketing! Gritou um. Olha o teatro! Quer aparecer! Berrou outro. Eram vozes isoladas, mas carregadas de um veneno que começou a contaminar o ar. O epicentro do cinismo, no entanto, não estava nas arquibancadas populares. Estava exatamente no lugar que Cristiano havia recusado, o camarote VIP. Lá, entre os convidados que desfrutavam do ar-condicionado e dos canapés, estava uma influencer digital. Vamos chamá-la de Jéssica. Com seu celular de última geração, unhas perfeitamente feitas e um sorriso que parecia mais uma performance do que um sentimento, ela viu na atitude de Ronaldo a oportunidade perfeita para gerar engajamento. Ela não viu um gesto de humanidade, viu conteúdo. Virando a câmera para si mesma, com o fundo desfocado mostrando Ronaldo se acomodando no meio do povo, ela começou seu show. Gente, vocês não vão acreditar nisso. O humilde do dia acabou de chegar, disse ela com uma risadinha debochada. Recusou o nosso Moetin Chandon aqui do camarote pra... Ela fez uma pausa dramática, deu um zoom desajeitado na família ao lado dele, focando na garrafinha de água que os meninos dividiam. Pra tomar suco de caixinha, aparentemente. Tem gente que faz de tudo por um like, né? Até fingir que é pobre por um dia. Ela finalizou o story com uma legenda venenosa. Trocou champanhe por suco de caixa. A humildade tá diferente. SQN. Em questão de minutos, o vídeo de Jéssica explodiu. Foi como jogar gasolina num incêndio. Pessoas que nem estavam no estádio, que não tinham o contexto completo, começaram a compartilhar o story com comentários ainda mais ácidos. Que forçação de barra, escreveu um. Patético, usando gente humilde para limpar a imagem, comentou outro. A internet, em sua velocidade cruel e implacável, já tinha seu veredito. E em menos de meia hora, uma hashtag começou a subir nos trending topics do Twitter, impulsionada pelo vídeo de Jéssica e pela fúria coletiva dos que se sentiam enganados. Ronaldo hipócrita.
Lá na arquibancada, alheio à tempestade digital que se formava em seu nome, Cristiano tentava se conectar com a família. Ele perguntou o nome dos meninos, Lucas e Pedro, e elogiou a camisa de time gasta que um deles usava. O pai, João, ainda sem acreditar, mal conseguia formular as frases. A mãe, Lúcia, abraçava seu bebê com um misto de vergonha e admiração. Ronaldo não parecia notar os gritos, ou se notava, não se importava. O foco dele estava ali, naquelas pessoas. Mas era impossível ignorar completamente. Ele via os flashes dos celulares, ouvia os murmúrios. Ele sentia o peso do julgamento no ar, uma energia densa e hostil vindo de todas as direções. Ele, que estava acostumado a ser julgado por um chute errado ou um gol perdido, agora era julgado por um gesto de empatia. O mundo parecia invertido. A situação era um paradoxo doloroso. Ao tentar se aproximar, ele criou um abismo ainda maior. Ao tentar ser invisível, ele se tornou o centro de uma polêmica furiosa. A cada novo compartilhamento do vídeo da influencer, a narrativa de falso humilde se consolidava. Programas de fofoca já repercutiam as imagens. Comentaristas de portal já escreviam colunas analisando a estratégia de marketing de CR7. Ninguém parou para perguntar o porquê. Ninguém quis saber quem era aquela família. Era mais fácil, mais cômodo, mais vendável, simplesmente julgar. E Cristiano estava ali, sentado no cimento quente, sendo crucificado em tempo real por um crime que ele não cometeu, o crime de tentar ser humano. Aquele dia, que começou com um ato de bondade, estava se transformando num pesadelo público. E o pior ainda estava por vir. É impressionante como um gesto pode ser distorcido, não é? A gente vive num mundo onde julgar é mais rápido do que entender. Se você já se sentiu julgado injustamente ou acredita que as pessoas merecem o benefício da dúvida, deixa seu like nesse vídeo. É um jeito de mostrar que a gente ainda acredita na empatia. E fica aqui, porque a história vai ter uma virada que ninguém esperava. Enquanto a internet fervia com a hashtag Ronaldo Hipócrita e a influencer Jéssica comemorava seus números de engajamento subindo, uma outra movimentação bem mais analógica acontecia na beira do gramado. A imprensa local, formada por repórteres de rádio e jornais da região, farejou a notícia. Eles não tinham a velocidade da internet, mas tinham algo que os fofoqueiros de plantão não tinham: acesso. E o alvo deles não era Cristiano Ronaldo, pelo menos não inicialmente. O alvo era a família que, sem querer, havia se tornado o pivô de toda a polêmica. Um repórter mais experiente, vamos chamá-lo de Andrade, conseguiu furar o bloqueio de curiosos e se aproximar de Lúcia, a mãe. Com o gravador em punho, ele foi direto, mas com um tom respeitoso. Senhora, com todo respeito, o país inteiro está falando de vocês. O que aconteceu aqui? O Cristiano Ronaldo conhecia vocês de antes? Lúcia, que até então estava em um estado de torpor, entre a admiração de ter um ídolo ao seu lado e o constrangimento de ser o centro das atenções, olhou para o repórter com seus olhos cansados. Ela respirou fundo, ajeitou o bebê em seu colo e começou a falar. E a voz dela, baixa e firme, começou a desmontar, peça por peça, toda a narrativa de farsa que havia sido construída. Conhecer a gente? Moço, de onde? Nós somos gente simples, de um bairro daqui perto, começou ela. A gente não tinha nem dinheiro para estar aqui hoje, para ser sincera. O ingresso foi um presente do meu cunhado. Mas o meu menino mais velho, o Lucas. Ela olhou para o filho, que ouvia tudo com atenção. Ele é louco pelo Cristiano. Ele vive com uma bola no pé, dorme e acorda falando dele. O sonho da vida dele era ver o ídolo jogar, mesmo que fosse num jogo assim, de brincadeira. A voz dela embargou um pouco, mas ela continuou. O meu marido, o João, sofreu um acidente de trabalho uns anos atrás, a vida ficou mais difícil. A gente corta daqui, aperta dali, não tem luxo.
A gente veio com uma garrafinha d'água de casa porque não tinha dinheiro para comprar um lanche ou um refrigerante aqui dentro. Mas a gente veio, porque ver a alegria no rosto do nosso filho, isso não tem preço. A gente só não imaginava. Ela olhou para Cristiano, que estava a poucos metros, ouvindo a entrevista de forma discreta, que o sonho dele ia ser tão de perto. Aquelas palavras, carregadas de uma sinceridade cortante, atingiram Cristiano Ronaldo em cheio. Ele ouviu cada detalhe, a revelação do sacrifício, da falta de dinheiro para um simples lanche, do sonho de uma criança sendo o único combustível para aquela família estar ali. Tudo o que ele sentiu ao observá-los da janela do camarote se confirmou, mas de uma forma muito mais profunda e dolorosa. A raiva que ele poderia estar sentindo das acusações se dissipou, dando lugar a uma emoção crua, uma empatia que quase o sufocava. Ele não pensou duas vezes. De forma discreta, para não criar mais alarde, ele chamou um dos jovens gandulas que estava por perto. Tirou da carteira algumas notas de R$ 200, uma quantia que para ele era insignificante, mas que para muitas pessoas ali representava o sustento de um mês. Amigo, disse ele em voz baixa, pega esse dinheiro. Compra pipoca, cachorro-quente, refrigerante, o que tiver, e distribui para essa família e para todas as outras que estão aqui perto. Diz que é um presente do evento. Por favor, não diga que fui eu. O rapaz, de olhos arregalados, apenas assentiu e saiu correndo, sem acreditar na missão que havia recebido. O repórter Andrade, percebendo a deixa, viu a chance de ouro. Ele se virou para Cristiano. Ronaldo, uma palavrinha. O que o senhor tem a dizer sobre as acusações de marketing? Esse seu gesto agora, comprando comida para as pessoas? Cristiano o interrompeu, não com arrogância, mas com uma firmeza serena. Ele se levantou, olhou nos olhos do repórter e disse uma frase curta, mas que carregava o peso de um manifesto. Hoje não é sobre mim. E voltou a se sentar. Essa recusa em se defender, em se justificar, foi talvez mais poderosa do que qualquer discurso. Ele estava abdicando do seu direito de resposta para manter o foco naquilo que realmente importava. Ele não queria usar a história daquela família para se promover, nem mesmo para se limpar das acusações injustas. Ele só queria ajudar. A comida chegou minutos depois, trazida por um batalhão de vendedores ambulantes mobilizados pelo Gandula. A surpresa e a alegria nos rostos das crianças ao receberem um cachorro quente inesperado, o olhar de gratidão dos pais. Aquela pequena fatia de arquibancada se transformou numa ilha de felicidade, alheia à tempestade que rugia do lado de fora. E no meio de tudo isso, enquanto o filho Lucas comia sua pipoca com um sorriso que ia de orelha a orelha, o pai, João, se mexeu. Ele tirou do bolso um pedaço de papel amassado e uma caneta. Com a dificuldade de quem não tem o hábito de escrever, apoiando o papel na própria perna de prótese, ele começou a rabiscar algumas palavras. Ninguém sabia o que era. Mas aquele bilhete, escrito com o coração, estava prestes a virar o jogo de uma forma que nem o mais otimista dos roteiristas poderia prever. O jogo no gramado corria sem grandes emoções, mas na arquibancada, o verdadeiro espetáculo estava acontecendo. Após o gesto de Cristiano de providenciar comida para as famílias ao redor, o clima naquela pequena seção do estádio havia mudado. Os olhares de desconfiança deram lugar a sorrisos tímidos e acenos de cabeça em agradecimento. Mas o momento que realmente selaria o destino daquele dia ainda estava por vir, e ele viria na forma de um pedaço de papel amassado. João, o pai da família, terminou de escrever seu bilhete. Ele dobrou o papel com cuidado, como se guardasse ali um tesouro. Ele olhou para o ídolo sentado ao seu lado, um homem que ele só via pela televisão, e a coragem pareceu lhe faltar. Foi Lúcia, sua esposa, que com um toque suave no braço dele, lhe deu a força que precisava. Com um esforço visível, apoiando-se firmemente em sua perna boa, João se levantou. O barulho ao redor pareceu diminuir. Cristiano, percebendo o movimento, virou-se para ele. Com a mão trêmula, João estendeu o bilhete. Não disse uma palavra. Apenas o olhar dele, profundo e cheio de uma gratidão silenciosa, falava por ele. Cristiano pegou o papel.
Era um pedaço de folha de caderno de criança, com as linhas tortas. Ele desdobrou e leu a caligrafia simples, quase infantil, mas carregada de significado. A frase era curta: Obrigado por nos ver. Obrigado por nos ver. Não era obrigado pela comida ou obrigado por sentar aqui. Era algo muito mais profundo. Era o reconhecimento de que, por um instante, eles deixaram de ser invisíveis. Para um homem que passava a vida sendo observado, julgado e fotografado, ser agradecido por simplesmente ver alguém foi um soco no estômago. Ele engoliu em seco, sentindo um nó se formar na garganta. Ele levantou o olhar para João, que continuava de pé, e apenas assentiu, sem conseguir falar. Foi nesse momento de silêncio denso que Lúcia, a mãe, sentindo que aquele era um momento de verdade absoluta, se inclinou na direção de Cristiano e disse, em um sussurro que só ele e as pessoas mais próximas puderam ouvir: Moço, a gente veio hoje porque essa talvez fosse uma das últimas chances do Lucas. Ele, ele tem leucemia e na semana que vem ele começa um tratamento novo, muito forte. Essa vinda ao estádio era como um último pedido antes da batalha. Se o bilhete tinha sido um soco, a revelação de Lúcia foi uma avalanche. Leucemia, tratamento, último pedido. As palavras ecoaram na mente de Cristiano, atropelando qualquer resquício de polêmica, de hashtags, de críticas. A realidade, em sua forma mais brutal e comovente, se apresentou ali, sem filtros. Ele olhou para o menino Lucas, que agora o encarava com seus olhos grandes e curiosos, com a boca suja de pipoca, alheio ao peso da confissão da mãe. Aquele não era apenas um fã. Era um pequeno guerreiro. Cristiano Ronaldo, o homem que enfrentou os zagueiros mais duros, que jogou finais de Champions League com a pressão de um planeta sobre seus ombros, sentiu seus olhos marejarem. Ele lutou contra as lágrimas, respirou fundo, tentando manter a compostura que o mundo se acostumou a ver. Mas a emoção era forte demais. Ele não disse nada. Ele simplesmente se levantou, abriu os braços e envolveu o pequeno Lucas em um abraço. E que abraço! Não foi um abraço para as câmeras. Foi um abraço de pai, de irmão mais velho, de um ser humano se conectando com outro. Ele apertou o menino contra o peito, fechou os olhos e ficou ali, no meio da arquibancada barulhenta, compartilhando um momento de silêncio e força. O menino, pego de surpresa, apenas retribuiu o abraço, afundando o rosto no peito do seu maior ídolo. A cena tão pura e inesperada calou o estádio. Os gritos de farsante morreram no ar. Os celulares que antes filmavam com cinismo agora tremiam nas mãos de pessoas comovidas. Um torcedor anônimo que estava algumas fileiras acima capturou tudo: o abraço, o rosto emocionado de Cristiano, o olhar de esperança da família. Aquele vídeo, diferente do da influencer, não tinha deboche, tinha alma. Ele não esperou. Postou o vídeo em sua rede social com uma legenda simples que resumia tudo. Pra quem tava xingando, tá aí a verdade. Ronaldo não é celebridade. Ronaldo é gente como a gente. Aquele post estava prestes a iniciar uma reviravolta épica. Às vezes, um único gesto de verdade pode apagar milhares de palavras de mentira. Essa cena te emocionou? Se você acredita no poder da empatia e que a gente precisa de mais momentos como esse no mundo, se inscreve aqui no canal. Vamos juntos espalhar histórias que importam. E se prepara, porque a reação a esse abraço vai ser maior do que qualquer um poderia imaginar. O vídeo do torcedor anônimo, aquele que mostrava o abraço genuíno entre Cristiano e o pequeno Lucas, caiu na internet como uma bomba de empatia. Era o antídoto perfeito para o veneno que havia sido espalhado horas antes. A imagem era inquestionável. Não havia como encenar aquela emoção, aquele momento de vulnerabilidade de um dos atletas mais famosos do planeta. A legenda, Ronaldo é gente como a gente, era tão simples e tão poderosa que se transformou, quase que instantaneamente, em um grito de guerra do bem. A hashtag
Ronaldo hipócrita, que antes dominava as redes, começou a perder força, sendo soterrada por uma nova onda, uma avalanche de positividade. Gente, como a Ronaldo. Em menos de uma hora, ela já estava no topo dos assuntos mais comentados do Brasil e logo depois, do mundo. Mas desta vez, não eram comentários de ódio, eram relatos. Pessoas começaram a usar a hashtag para compartilhar suas próprias histórias de pequenos gestos de bondade que presenciaram ou receberam. A história de Cristiano e Lucas se tornou um catalisador, um convite para que as pessoas olhassem ao redor e enxergassem o bem. A reação do mundo do futebol foi imediata e avassaladora. Neymar postou o vídeo em seus stories com a frase: "Isso é maior que o jogo. Respeito, irmão." Messi, conhecido por sua discrição, compartilhou a notícia em seu perfil com uma única palavra: gigante. Clubes pelos quais Cristiano passou, como Real Madrid, Manchester United e Juventus, publicaram a foto do abraço com mensagens de apoio, enaltecendo o caráter do homem por trás do atleta. A maré havia virado de forma espetacular. A narrativa não era mais sobre um milionário forçando humildade, era sobre um ser humano usando sua plataforma para fazer a diferença. E a influencer Jéssica, a arquiteta da polêmica inicial, ela assistiu a tudo de camarote, literalmente, mas desta vez o espetáculo era a sua própria ruína. Seu celular, que antes apitava com notificações de likes e compartilhamentos, agora explodia com mensagens de repúdio. Seus seguidores começaram a despencar aos milhares. Os comentários em suas fotos mais recentes eram uma enxurrada de críticas. "Você não representa ninguém. Vergonha do seu deboche." Enquanto você ria, uma criança doente realizava um sonho. Desesperada, ela tentou uma manobra de contenção de danos. Apagou os stories originais e gravou um vídeo de desculpas. Com o rosto inchado de choro, real ou fabricado, nunca saberemos, ela pediu perdão, disse que não sabia do contexto, que foi um mal-entendido infeliz. Mas era tarde demais. A internet que a havia erguido agora a devorava. O pedido de desculpas foi visto como oportunista e falso. As marcas que a patrocinavam, uma a uma, começaram a soltar comunicados encerrando seus contratos com ela, dizendo que seus valores não se alinhavam com o tipo de conteúdo debochado e insensível que ela havia produzido. O cancelamento, termo tão temido no mundo digital, se materializou para ela da forma mais brutal. Em questão de horas, ela passou de influencer popular a pária digital. Seu deboche custou-lhe a carreira. Enquanto isso, de volta ao estádio, Cristiano permaneceu com a família até o final do jogo. Ele conversou mais com Lucas, perguntou sobre seu time favorito, seus sonhos. Ele assinou a camisa gasta do menino, transformando-a numa relíquia sagrada. Quando o evento terminou, ele se despediu com o mesmo carinho, deu um último abraço em cada um deles e, sob aplausos de toda a arquibancada, foi embora da mesma forma que chegou, discretamente. Ele não deu entrevistas, não posou para fotos, ele simplesmente foi embora. Para o mundo, a história parecia ter terminado ali, com um final feliz e uma lição aprendida. O bem havia vencido o mal, a verdade havia superado a mentira. Mas para Cristiano Ronaldo, a história estava apenas começando. O abraço, o bilhete, a revelação da doença de Lucas, aquilo tudo havia plantado uma semente dentro dele. E ele não era o tipo de homem que deixava uma semente como essa morrer. Em silêncio, longe das câmeras e das hashtags, ele já planejava seu próximo passo. Um passo que ninguém esperava e que provaria de uma vez por todas que sua grandeza não era medida em gols ou troféus, mas em atos de compaixão. O verdadeiro gol daquele dia ainda estava para ser marcado. Passaram-se 2 dias. A poeira da internet havia baixado. A hashtag Gente como a Ronaldo continuava circulando, mas de forma mais serena, como uma lembrança calorosa do que havia acontecido. A influencer Jéssica havia desaparecido das redes sociais. A vida, como sempre, parecia seguir seu curso.
Para a maioria das pessoas, a história de Cristiano no estádio de Minas Gerais já era uma memória, um caso que teve um desfecho emocionante. Mas para a família de João e Lúcia, a realidade era outra. A alegria do encontro com o ídolo deu lugar à ansiedade que antecedia o início do novo tratamento de Lucas. Foi numa manhã de terça-feira, no hospital público da cidade, que a história teve seu capítulo final e mais poderoso. Na ala de oncologia pediátrica, um lugar onde a esperança e o medo dançam uma valsa constante, Lucas estava prestes a iniciar sua primeira sessão de quimioterapia. Lúcia segurava sua mão, cantando uma canção de ninar para acalmá-lo, enquanto João olhava pela janela, perdido em preces silenciosas. Foi então que um homem de boné e máscara entrou na sala de espera. Ninguém o reconheceu. Ele não estava acompanhado por seguranças, não havia fotógrafos. Ele se apresentou na recepção como um amigo da família e pediu para falar com o médico responsável pelo caso de Lucas. O médico, um homem experiente e um tanto cético, o levou para sua sala, esperando mais um parente em busca de informações. Quando o visitante tirou o boné e a máscara, o queixo do doutor caiu. Era Cristiano Ronaldo. Doutor, por favor, sem alarde. Eu vim aqui como pessoa física, não como atleta, disse Cristiano, com a voz calma. Eu conheci o Lucas e a família dele no final de semana. Eu gostaria de saber, se não for contra as regras, qual é a situação real dele e quais são as opções de tratamento. O médico, ainda se recuperando do choque, explicou a situação. A leucemia de Lucas era de um tipo agressivo. O tratamento oferecido pelo sistema público era bom, mas existia uma terapia mais moderna, importada, com maiores chances de sucesso, porém com um custo proibitivo para a realidade de 99,9% da população brasileira. Era algo na casa de centenas de milhares de euros. Cristiano ouviu tudo atentamente, sem interromper. Quando o médico terminou, ele apenas fez uma pergunta. Esse tratamento mais caro, ele pode salvar a vida do menino? As chances aumentam consideravelmente. É o que há de melhor no mundo hoje, respondeu o médico. Ótimo, disse Cristiano. Então, é esse que ele vai fazer. Eu quero custear tudo. O tratamento completo, as viagens, se necessário, a estadia, o que for preciso para que ele e a família tenham paz durante esse processo. Ele pegou um cartão e entregou ao médico. Esse é o contato do meu gestor financeiro. Ele entrará em contato com o hospital ainda hoje para organizar toda a burocracia. Eu só peço uma coisa, doutor. Uma única coisa. Sigilo absoluto. A família não precisa saber que fui eu. Ninguém precisa. Diga que foi uma doação anônima. Um programa do hospital. Qualquer coisa. O mérito é de vocês, médicos, que lutam aqui todos os dias. Eu sou apenas uma ferramenta. O médico ficou sem palavras. Ele via na sua frente não um astro do futebol, mas um filantropo agindo da forma mais pura possível, sem buscar reconhecimento. Ele apenas conseguiu assentir, com os olhos úmidos de emoção. Cristiano se levantou, colocou a máscara e o boné de volta, e antes de sair, olhou pela fresta da porta para o quarto onde Lucas estava. Viu o pequeno guerreiro deitado na cama, preparando-se para a batalha. Um sorriso discreto se formou sob sua máscara. Ele se virou e foi embora, desaparecendo pelos corredores do hospital tão silenciosamente quanto chegou. A história, claro, não permaneceu em segredo por muito tempo. Uma enfermeira da ala, que conectou os pontos ao ver a movimentação e a súbita mudança no plano de tratamento de Lucas, contou para um parente, que contou para um amigo, e a notícia vazou. Mas desta vez, vazou como um testemunho, não como uma fofoca, e emocionou o país de uma forma ainda mais profunda. O gesto no estádio foi lindo, mas o ato no hospital foi transformador. Naquela noite, Cristiano Ronaldo fez seu único pronunciamento sobre todo o caso. Ele não gravou um vídeo, não deu entrevista. Ele apenas postou em todas as suas redes sociais uma única imagem. Uma foto em close do bilhete amassado que recebeu de João, com a caligrafia simples e as palavras poderosas. E abaixo da foto,
uma única frase como legenda. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto. E foi assim que a história terminou. Ou melhor, começou. Cristiano Ronaldo, naquele dia, nos mostrou que humildade não é um gesto para as câmeras, é uma escolha que se faz no silêncio. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza não se mede pela altura do palco em que você está, mas pela capacidade de descer dele para enxergar quem está na plateia. A grandeza se mede no silêncio, não nos aplausos. Ele nos lembrou que por trás de cada rosto na multidão existe uma história, uma luta, um sonho. E que, às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é simplesmente o dom da nossa atenção. É parar, olhar e, de fato, enxergar. E você? Quando foi a última vez que você parou para enxergar alguém que a correria do dia a dia tornou invisível? Pense nisso. Se essa história te tocou, se você também acredita nesse tipo de grandeza, faça duas coisas por nós. Compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas e comente aqui embaixo. Eu também quero ser gente como o Ronaldo. Vamos criar uma corrente de pessoas dispostas a enxergar umas às outras. Muito obrigado por assistir e até a próxima. É difícil terminar de ouvir uma história como essa e simplesmente seguir em frente, né? Fica um eco na gente, um misto de revolta, de admiração e uma pergunta que não quer calar. O que essa história realmente nos ensina? Porque no fundo a gente sabe que isso é muito maior do que o Cristiano Ronaldo, o futebol ou um estádio em Minas Gerais. Essa história é um espelho. E o que a gente vê refletido nele diz muito sobre quem nós somos e quem nós queremos ser. A primeira coisa que salta aos olhos é o poder assustador do julgamento. Vivemos na era do tribunal da internet, onde a sentença sai em segundos e não há direito à defesa. A influencer no camarote, com seu celular e seu deboche, é um símbolo perfeito disso. Ela não viu uma cena, ela viu conteúdo. Ela não viu pessoas, viu uma oportunidade de engajamento. E com alguns toques na tela, ela criou uma narrativa, espalhou o veneno do cinismo e quase destruiu um momento de pura humanidade. Quantas vezes nós não fazemos isso, mesmo que em menor escala? Quantas vezes a gente vê uma foto, um vídeo de 15 segundos e já temos uma opinião formada, definitiva, sobre a vida, o caráter e as intenções de alguém que a gente não conhece? A gente julga pela roupa, pelo sotaque, pelo lugar onde a pessoa mora, pelo post que ela faz. E a gente esquece que por trás de cada perfil, de cada rosto, existe um universo de lutas, dores e sonhos que a gente nem imagina. A história daquela família é a prova viva disso. Para o mundo, era só uma família pobre. Mas para eles, era uma batalha contra a leucemia. Era a realização de um último desejo. Era o sacrifício de pais que não tinham dinheiro nem para um lanche. A hashtag Ronaldo Hipócrita nasceu da ignorância, do prazer de apontar o dedo. E isso nos serve como uma lição amarga e necessária. Antes de digitar, antes de compartilhar o deboche, antes de se juntar à multidão enfurecida, respire fundo. Dê o benefício da dúvida. Lembre-se que a realidade é quase sempre mais complexa e mais profunda do que a superfície que nos é mostrada. Mas o ensinamento mais poderoso, aquele que realmente fica e transforma, está naquela frase simples, escrita com dificuldade num papel amassado. Obrigado por nos ver. Pensa na força disso. Obrigado por nos ver. Não foi obrigado pelo dinheiro ou obrigado pela fama. Foi um agradecimento por algo que deveria ser o mais básico de todos os direitos humanos: o direito de ser visto, de ser reconhecido como alguém. Vivemos numa sociedade que nos treina para não ver. A gente passa correndo pelo porteiro do prédio e mal dá bom dia. A gente é atendido pela moça do caixa do supermercado sem olhar no rosto dela. A gente ignora o entregador que sobe 5 andares de escada para entregar nossa comida. São pessoas que fazem parte do nosso dia, mas que se tornaram parte da paisagem, invisíveis. E ser invisível dói. Dói na alma. É ser tratado como se você não importasse.
O gesto de Cristiano Ronaldo de recusar o VIP e sentar na arquibancada foi, em sua essência, um ato de ver. Ele olhou através da janela e não viu apenas uma massa de torcedores. Ele viu indivíduos. Ele viu uma família. E ao caminhar até eles, ele estava dizendo, sem palavras: Eu vejo vocês. Vocês importam. E é aqui que a história sai do estádio e entra na nossa vida. Aplicar essa lição não custa nada. Não exige ser um milionário ou uma celebridade. Exige apenas uma escolha consciente. É escolher enxergar. É perguntar o nome da pessoa que te serve o café todos os dias. É agradecer, olhando nos olhos, o segurança que abre a porta do banco para você. É dar atenção de verdade ao seu colega de trabalho que parece quieto e cabisbaixo, em vez de apenas perguntar, tudo bem? Por educação. Enxergar o outro é colocar o celular no bolso quando alguém está falando com você. É ouvir com a intenção de compreender e não apenas de responder. É perceber as pequenas lutas e as pequenas alegrias de quem está ao nosso redor. Esse é o verdadeiro gol de placa que podemos marcar todos os dias, em silêncio, sem ninguém para aplaudir. E isso nos leva à lição final. A verdadeira grandeza mora no silêncio. No mundo de hoje, onde tudo é postado, filmado e monetizado, um gesto só parece ter valor se for visto por milhões. A gente se acostumou com a caridade performática. Mas o que Cristiano fez depois, no hospital, foi o ato que define o caráter. A doação anônima, o pedido de sigilo. Aquilo foi a prova de que a intenção dele nunca foi sobre a própria imagem. Era sobre o Lucas. Era sobre a família. Era sobre fazer o bem pelo bem e não pelo reconhecimento. Isso nos convida a refletir. O que a gente faz quando ninguém está olhando? A nossa bondade depende de uma plateia? A nossa generosidade precisa de likes para existir? A verdadeira força não está no barulho que a gente faz, mas no impacto silencioso que a gente causa na vida de alguém. No final das contas, essa história não é sobre um herói. É sobre a nossa capacidade de sermos mais humanos. É um chamado para sairmos dos nossos camarotes privados, seja o camarote do preconceito, da indiferença, do egoísmo, e termos a coragem de sentar na arquibancada da vida real, lado a lado com o outro. É entender que não importa o dinheiro na conta ou o número de seguidores, no fundo, somos todos gente como a gente, com medos, sonhos e, acima de tudo, uma necessidade profunda de sermos vistos. Essa mensagem de enxergar o outro, de agir em silêncio e de buscar uma grandeza que não cabe numa tela, ela precisa ser espalhada, e é aqui que você entra. Se essa história te tocou de alguma forma, se ela fez você parar e pensar, o primeiro passo é deixar o seu like aqui no vídeo. O seu like não é só um número, é um sinal para que essa plataforma mostre essa mensagem para mais e mais pessoas que talvez estejam precisando ouvi-la hoje. O segundo passo é compartilhar. Pega o link desse vídeo e manda naquele grupo da família, ou para aquele amigo ou amiga que você sabe que tem um coração bom e que vai se inspirar com essa reflexão. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para mudar o seu dia. E claro, se você acredita que o mundo precisa de mais conteúdo assim, de histórias que fazem a gente sentir e pensar, que alimentam a alma em vez de só distrair a mente, então se inscreve no nosso canal. Clica no sininho também, para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Por último, e talvez o mais importante, eu quero te convidar a fazer um compromisso. Um compromisso simples, mas poderoso. Use o espaço dos comentários não só para dizer o que você achou, mas para declarar uma intenção. Comente aqui embaixo a frase: Hoje eu escolho enxergar. Vamos encher esses comentários com essa frase. Vamos transformar isso numa corrente do bem, um lembrete para nós mesmos e para os outros de que a mudança começa com um simples ato de olhar para o lado e ver de verdade quem está ali. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo e pela sua sensibilidade. Um grande abraço e a gente se vê na próxima história.